Bruno Vital é coordenador-geral do SINT, aqui no Rio Grande do Norte. Bruno, assembleia aqui na Regional de Caicó, também assembleia em Natal, finalizando a greve dos professores. A avaliação é positiva do sindicato da própria categoria? Bom dia. Bom dia. Então, a nossa categoria fez um movimento muito bonito, né, nesse mês de greve, onde tivemos diversas atividades, inclusive aqui em Caicó, com participação da comunidade escolar, comunicação através das rádios, né, contato com as comunidades e atividades de rua junto às escolas, onde a gente passou para a sociedade o nosso sentimento e também qual era a nossa reivindicação. A gente faz uma avaliação muito positiva desse movimento, porque além da gente ter conseguido se comunicar bem, da gente ter tido uma boa adesão da categoria greve, nós tivemos também resultados positivos. Tínhamos 5 pontos como prioritários na nossa pauta. Dos 5 pontos, 4 foram atendidos, então a gente conseguiu muitas conquistas nessa greve e a gente sai com esse saldo positivo, porque a gente conquistou tanto para o professor que é efetivo, como para o professor que é temporário, como também para os funcionários e funcionárias da educação, né? Gestores de escola saem beneficiados porque a gente aprovou uma lei, aliás, o compromisso do envio de uma lei que vai reajustar as gratificações, a lei do porto das escolas. Os funcionários de educação conquistaram o plano de carreira, os professores conquistaram o reajuste e os temporários, os direitos básicos de 13º e férias que tinham sido negados anteriormente. Então, foi uma greve bastante produtiva e com bons resultados para a categoria. A gente sai feliz desse processo, né? Seguimos na luta, obviamente, pelas outras pautas, o que não foi atendido, mas com um saldo muito positivo da nossa mobilização. Para que os ouvintes entendam, qual foi a proposta que ficou fechada entre sindicato e governo? Então, além do que eu já coloquei aqui, né, projeto de lei do porto das escolas, plano de carreira dos funcionários e organização dos direitos dos temporários, 13º e férias, que tinha sido negado, para o piso do magistério, nós tivemos uma proposta de 5% no mês de abril e 6,27%, que é o percentual total, no mês de junho. Então, a partir de junho, a gente já tem a integralização do valor sendo paga. Os retroativos, né, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, serão negociados no mês de novembro. Então, essa foi a proposta final aprovada pela categoria. A categoria também entende, né, que, de fato, é fundamental que a mobilização continue, não no formato de greve, né, mas a mobilização continue. É também o entendimento do sindicato? Com certeza. A gente vai continuar, primeiro, acompanhando esse processo de cumprimento do que foi acordado com o governo, né, as promessas, os acordos de greve vão ser acompanhados e vamos nos movimentar no sentido de garantir que isso seja feito pelo governo do estado, cumprido pelo governo, além das outras questões. Nós temos aqui na Regional do Caicó acompanhamento a obras das escolas reformas que estão pendentes ainda de acontecerem, e essa movimentação vai continuar acontecendo para garantir que essas reformas sejam concluídas, né? Além disso, negociar com o governo do estado o calendário de reposição dos dias que nós não estivemos trabalhando devido à greve, fazer junto às comunidades escolares a organização do calendário para a gente poder repor esses dias de forma que os estudantes não sejam prejudicados. É importante frisar isso, né, e garantir para a comunidade, para os pais, para os alunos a reposição dessas aulas e de que forma vocês pensam em negociar com o governo. Isso, vamos fazer a discussão com a Secretaria da Educação, mas é importante que cada escola, junto aos seus conselhos escolares, reunindo suas comunidades escolares, possam pensar o melhor formato para essa reposição. Até porque cada escola tem uma realidade específica, algumas têm condição de repor no contraturno, outras têm melhores condições de repor no sábado, por exemplo, outras podem repor aí no recesso do meio do ano, no mês de janeiro do próximo ano. Cada uma vai ter uma realidade diferente. Isso vai ser combinado com a comunidade para que as aulas possam ser repostas e não haja prejuízo para os estudantes. Nós somos, inclusive, a única categoria que repõe o processo de greve depois que a gente faz a greve. É possível, então, que o ano letivo possa se prolongar para 2026? Sim, a depender de como o calendário seja organizado, nós podemos ter o prolongamento aí desse ano letivo passando para o ano de 2026. Em algumas escolas do estado, por exemplo, os alunos, né, e a própria comunidade, a classe, fez questão de convocar as famílias, né, a população. Você acha que houve um resultado positivo também, buscando aproximar os alunos, a comunidade escolar, os pais e as famílias dos estudantes?
Com certeza, o processo que a gente acompanhou nessa greve, ele tem também um efeito positivo, ele tem um resultado positivo, porque nós contamos com a colaboração e com a compreensão das famílias no processo de mobilização. Pais, estudantes foram muito importantes nessa mobilização e compreenderam o que nós estávamos reivindicando e nos deram apoio. Então esse apoio da sociedade, esse apoio da comunidade escolar fez toda a diferença para que a gente tivesse um resultado positivo. Outra questão discutida pelos professores é com relação à categoria, o piso da categoria, né? Que estava judicializado. Como é que ficou isso aí, também nessa negociação junto ao governo? Então, em relação aos retroativos que foram liberados a partir da greve, porque nós iniciamos a greve com a decisão judicial que suspendia o pagamento dos retroativos do piso 2023 e 2024. A partir da greve, da mobilização da greve, nós conseguimos mobilizar o próprio governo para também incidir nessa discussão lá no Supremo Tribunal Federal e nós tivemos um resultado positivo. Então, nós tivemos a liberação judicial para esse pagamento. Quanto a essa questão, nós vamos judicializar o pagamento de 23 e de 24. Em relação a 2025, nós estamos já com a negociação da implantação negociada e a gente vai acompanhar agora o processo de pagamento a partir do mês de abril. Tanto a primeira parcela, que entra em abril, a segunda parcela, que é 6,27, que vai ser implantada no mês de junho, e a negociação dos retroativos, que vai ser feita no mês de novembro. Bruno, a parte da categoria entende que esse processo de greve teve uma dificuldade de comunicação junto ao governo, dificuldade de acesso ao governo do estado. O sindicato também sentiu essa dificuldade de conversa direta com a governadora e por que isso acontece, na sua opinião? Então, na verdade, o governo ele se equivocou bastante no processo desde o início, porque a greve poderia ter sido evitada se o governo, por exemplo, tivesse apresentado no início do ano a mesma proposta que apresentou agora no final. Então, o governo ele errou na condução desse processo, ele se equivocou quando ele não apresentou uma proposta que contemplasse o anseio da categoria e provocou, primeiro por uma negativa, porque o governo se comunicou dizendo que não pagaria o piso para os professores esse ano. E a partir desse pronunciamento que foi da Secretaria de Educação, a categoria se organizou para fazer a greve. Se o governo não tivesse feito esse pronunciamento e tivesse apresentado propostas viáveis, como foi, por exemplo, a proposta que deu fim à greve, nós não teríamos vivido essa situação. Então, faltou muita habilidade política do governo do estado no processo de condução, que gerou um desgaste que poderia ter sido evitado caso o governo tivesse se organizado melhor e se comunicado também melhor com a categoria. Esse desgaste permanece ainda? Ficou uma situação frágil entre professores e a governadora? A insatisfação ela permanece, O tempo vai dizer até que nível essa insatisfação vai se estabilizar ou não, mas hoje a categoria ainda está muito chateada com a forma como o governo tratou a categoria nesse processo de negociação. Ok, Bruno, muito obrigado pela entrevista e mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. A gente quer agradecer pelo espaço, foi muito importante contar com a possibilidade de nos comunicar através das rádios, através da televisão, da imprensa de forma geral, e com certeza isso fortaleceu também a nossa luta, a nossa reivindicação no momento em que a gente pôde ter espaço para trazer para a sociedade por que a gente estava se mobilizando. Então, agradecer por esse espaço, agradecer à sociedade que teve paciência de acompanhar e aguardar esse processo de negociação, às comunidades escolares, sobretudo a categoria que fez muito bonito, deu uma aula de luta nesse processo que nós vivemos nessa greve de 2025.